Bom dia, pessoal. Graça e paz. Dormimos mais ou menos bem, mas estamos bem, graças a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, nos deu força, sabedoria e entendimento para todas as coisas, né? Hoje vamos ler Provérbios 9. Porque tivemos umas intercorrências aí e ontem não lemos. Então, como estamos fazendo todos os dias um capítulo, então vamos fazer assim. Infelizmente ontem não deu, mas vamos ler hoje, né? Então nós vamos ler Provérbios 9, que diz o banquete da sabedoria. Mas primeiro vamos falar com o papai? Vamos orar, pedir a Deus discernimento de tudo, sabedoria de tudo, né? E entender que só Ele tem o poder de todas as coisas. Amém? Oremos. Senhor Deus e amado Pai, aqui estamos diante de Sua presença para te pedir obrigada, Senhor, por esse dia. Para te pedir obrigada pelo fôlego de vida de cada um dos meus familiares, amigos, os meus filhos, Senhor, que estão aqui e os que não estão. Deus, toma eles em suas mãos. Toma cada um, amigo, querido, amado meu, em suas mãos. Minha mãe, meu pai, a mãe de muitos que nesse momento estão chorando porque perderam seus filhos. Muitos filhos que estão chorando porque perderam seus pais. Envie o seu Espírito Consolador. Deus, eu te peço muito obrigada pelo fôlego de vida de hoje, pelo poder da sua sabedoria, infinita sabedoria de nos dar o dom da graça, nos dar a graça, né? Porque sem a graça nós não somos nada. Nós já éramos para ser consumidos. Senhor, venha nos perdoar os nossos pecados. Pecados esses pensados e os não pensados. Cometidos e os não cometidos mais pensados. Deus, eu entrego todo o meu dia em suas mãos. E faça, Senhor, conforme o seu querer e a sua vontade. Porque eu não sou nada, não sou ninguém sem o Senhor. Venha, Deus, falar ao meu coração. Fale ao meu coração, porque primeiramente o Senhor fala comigo, depois fala com aqueles que ouvem essa palavra. E eu te peço, Deus, transforma de dentro para fora. Nos transforma de dentro para fora. Porque nós somos pecadores a todo tempo. Venha, Senhor, trabalhar em nós, fazer aquilo que lhe apraz e trazer à nossa memória o que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é o Senhor. Então eu te peço muito obrigada. E nos dê discernimento e entendimento da tua palavra hoje, Pai. Porque só ler a palavra não adianta. Nós temos que entender e saber o que o Senhor está falando conosco. Guardar na tábua do nosso coração. Porque hoje nós temos ela. Amanhã talvez não teremos mais. Então nós temos que guardar como uma joia preciosa, que muitas das vezes nem podemos andar na rua com ela porque podemos ser roubadas. Então, Senhor, nos dá discernimento a sua palavra hoje. Fale conosco, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vamos ler Provérbios 9, que, como já disse, o subtítulo tem o banquete da sabedoria. Amém? A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas, já andam convidando desde as alturas até
desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento, diz: vinde, comei do pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixei os insensatos e vivi, e andei pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreenda o sábio, e amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, e a prudência, porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida, se te acrescentam. Se fores sábio para ti, sábio será. E se fores escarnecedor, tu só o suportará. A mulher louca, alvoroçada, inércia, e não sabe coisa alguma. A sensata se porta da sua casa, a sensata se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam a seguir e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E os faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave, mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Forte. Como dizia um pastor meu, Fortex. O banquete da sabedoria. Qual banquete você tem na sua mesa? Qual banquete estamos comendo? Né? Ainda vou sermão da minha Bíblia, porque eu acho muito bom os sermões que tem as conclusões, as introduções. E assim, são 7 banquetes. Minto. As 7 colunas da sabedoria, né? Que tem o sermão desse texto. Que é 9 e 1. Né? Nós só vamos repetir o 9 e 1 por conta desse sermão. Como título, o banquete da sabedoria. A sabedoria já edificou a casa, já lavrou as 7 colunas.
já edificou a casa e já lavrou as 7 colunas. Aí, como o sermão vem e diz, as 7 colunas da sabedoria. Introdução. Nesse texto sagrado, nós vamos aprender sobre os 7 colunas da sabedoria. A casa da sabedoria está sempre bem solidificada e fundamentada na rocha. Assim, o Cristo deve edificar com sabedoria e prudência a sua casa, dando sustentação e estabilidade à sua vida e à vida da sua família. Se prepara. Primeira coluna, a coluna da prudência. A primeira grande coluna que dá sustentação à casa da sabedoria é a prudência. A prudência é a virtude prática da sabedoria. Em Mateus 7, 24 e 25. Já falei para vocês, quando vocês quiserem se aprofundar, vão lá nesses títulos que eu deixo para vocês. E é assim que a gente vai aprendendo, tá? Eu não faço porque fica muito demorado. Então, mas quando eu leio fora daqui, aí eu consigo ir lá um pouquinho e pegar. Tem uma música chata aqui, mas vamos lá. Tópico 2. A prudência mora na casa da sabedoria. Provérbios 8, 12. Jesus nos aconselhou a sermos prudentes. Mateus 10, 16. Paulo também nos aconselhou a construirmos com sabedoria e prudência. Em 1 Coríntios 3, 10. Segunda coluna, o conhecimento. A segunda coluna que sustenta a casa da sabedoria é o conhecimento. O conhecimento é a virtude teórica e sistematiza da sabedoria. Provérbios 2, 4, 5. O conhecimento sobre aparece mencionado após a sabedoria, em Provérbios 2, 10. E Provérbios 2, 10 e 3, 13. Segundo tópico, Salomão pediu a Deus sabedoria e conhecimento, em 2 Crônicas 1, 10, 12. E o Espírito Santo distribuiu o dom da palavra de sabedoria e da palavra da ciência, em 1 Coríntios 12, 8. Terceira coluna, o entendimento. A terceira coluna que sustenta a casa da sabedoria é o entendimento. O entendimento é a virtude investigativa da sabedoria. Provérbios 8, 14. Entendimento é sinônimo da inteligência e intelectualidade. Deuteronômio 2, 21. Salomão era dotado de grande prudência e entendimento. Em 2 Crônicas 2, 12. Deus deu larga sabedoria e muitíssimo entendimento a Salomão. Em 1 Reis 4, 29. A quarta coluna, o conselho. A quarta coluna da sustentação da casa da sabedoria é o conselho. O conselho é a virtude derivada da sabedoria. Provérbios 8, 12. De acordo com Provérbios 24, 6, e com o conselho prudente que se vence uma batalha, em Isaías 28, 29, o profeta Isaías escreveu ao Senhor escreveu o Senhor, é maravilhoso em conselho e grande em obra. A sabedoria em sabedoria. E em Jó 12, 13,
vemos que o Senhor dispõe de sabedoria, força e conselho e entendimento. A quinta coluna é a fortaleza. A fortaleza é a quinta coluna que sustenta a casa da sabedoria. A fortaleza é o alicerce da sabedoria, em Provérbios 8:14. Em 2 Samuel 22:23, Davi disse: Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça meu caminho. Em Provérbios 10:29, Salomão afirma que o caminho do Senhor é a fortaleza para os retos. E em Mateus 7:24-25, Jesus mostra que uma casa construída com prudência é uma fortaleza contra a tempestade. Sexta coluna, a justiça. A sexta coluna que sustenta a casa da sabedoria é a justiça. A justiça é a virtude moral da sabedoria. Provérbios 8:15-16. Em 1 Reis 3:28, a palavra de Deus afirma que o povo reconheceu que havia em Salomão sabedoria para fazer justiça. E é verdade, né? A gente sabe da historinha de Salomão. A sabedoria nos faz andar pelo caminho da justiça, Provérbios 8:20, e em Provérbios 15:9 é dito que o Senhor ama os que seguem a justiça. E a sétima coluna é o temor do Senhor. A sétima coluna que sustenta a casa da sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Jó 28:28, em Provérbios 9:10, a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, e a prudência. E em Eclesiastes 7, Salomão escreveu que quem teme a Deus escapa do mal. E em Isaías 33:6, Isaías escreveu: E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, temor do Senhor será o teu tesouro. Conclusão: devemos edificar a nossa casa sobre a rocha, construída nos nossos fundamentos, com prudência e conhecimento, entendimento, conselho, fortaleza, justiça e temor ao Senhor. Amém? Então, assim, eu pensei que eu não tinha lido tudo, por isso que eu dei uma parada aqui. Então, assim, que nós temos que ter sabedoria em tudo que nós vamos fazer. Como eu falei nas últimas vezes, no que vamos falar, no que vamos pensar, no que vamos vestir, no que vamos comer. Sabedoria, se devemos ajudar ou se não devemos ajudar. Porque muitas das vezes as pessoas estão passando por situações que nós não podemos entrar, entendeu? Tem que passar por aquilo. Mas tem vezes que devemos entrar. Aí nós vamos perguntar: Senhor, devemos ir? Como é que tá? Nós podemos ajudar, entendeu? Temos que ter sabedoria em tudo isso, prudência, conhecimento, que é o discernimento, entendimento, e assim, para ter isso, para ter a prudência, o conhecimento, o entendimento, para podermos dar conselho, entendeu? A pessoa que está precisando. E se fortalecer na palavra. Porque se você não tem fortalecimento na palavra, não adianta. E ser justo, tá? Porque também não adianta você falar uma balela e não ser justa com o que está acontecendo, porque você não sabe a versão da outra pessoa. Vamos botar que você está numa situação que você precisa ter entendimento, conhecimento para amenizar uma situação, uma briga, sei lá, qualquer coisa. Mas tem que ser justa em ambas as partes. Não adianta você só ser justa com essa e não ser justa com essa. Entende?
E contudo, ter temor, né, ao Senhor. Porque se não tiver temor, de nada adianta. Amém? Hoje nós estamos fazendo uma leitura bem rápida, porque eu tenho que trabalhar às 9 horas, eu estou atrasada. E eu tenho que fazer N coisas hoje, mas o Senhor está primeiramente. Primeira coisa que devemos fazer é botar o Senhor em primeiro lugar. Amém? Oremos para terminar esse vídeo. Me seguem lá no YouTube. Dá seu like. Curtem, comentem, compartilhem. Porque levar a palavra do Senhor é de graça. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, pela sua palavra. Oh, Deus, fortaleça, sim, Deus, as nossas colunas. Nos dê sabedoria, Senhor, entendimento para essas colunas que o Senhor colocou na tua palavra. E nos ensine, Senhor, cada dia mais a lapidá-las, mantém elas em sabedoria. Eu te peço muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, por tudo que ainda acontecerá em nossas vidas. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos ajudou até aqui. Nos leve, Senhor, debaixo das suas santas e potentes mãos. E faça o mover que necessitamos. É assim, Pai, que eu te peço. E desde já te agradeço por tudo que há de fazer. Amém. E graças a Deus. Que tenhamos um bom dia. Que o Senhor entre em providência naquilo que nós não podemos fazer, mas Ele pode. Amém.